E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que todo brasileiro fã de xadrez precisa conhecer. Eu lhes trago uma partida famosa e muito bonita entre Henrique Mackin e Bobby Fischer. E nessa partida, você não leu o título errado, o Mackin prende a dama do Bobby Fischer com uma armadilha muito bem pensada. Então, sem mais delongas, vamos lá! Temos peão em D4 aqui por parte do Mackin e o Fischer joga cavalo em F6, a defesa índia. O Mackin entra com o peão na casa de C4, ocupando o centro do tabuleiro, que é a linha principal. E o Fischer joga peão na casa de G6. Aqui o Fischer ou vai jogar a índia do rei, ou vai jogar a Grunfeld, né? Os adversários nunca sabiam qual das linhas o Fischer iria acabar jogando, mas contra o Mackin, depois de cavalo em C3, ele opta pela Grunfeld, jogando o peão na casa de D5, que é uma linha bem moderna. E o Fischer era bem famoso por jogá-la, né? A ideia aqui da Grunfeld, de maneira geral, é entregar completamente o centro para o jogador de brancas. Então, se brancas quiserem, podem tomar aqui de peão. Viria cavalo por, peão em E4 chutando o cavalo, cavalo por C3, peão toma e bispo em G7. E basicamente as brancas têm uma forte cadeia de peões centrais, né? Tem muito espaço no centro do tabuleiro. No entanto, o jogador de pretas tem bastante contra-jogo, porque o bispo é muito forte, tá batendo no peão, tá, na verdade, cravando o peão ao peão de C, que tá sem defesa. Então, pretas vão utilizar dessa cravada para atacar o centro das brancas com o C5, por exemplo. E você não pode tomar, porque se não cai C3, não pode avançar sem dar casas pro seu adversário sem cair C3. Pretas têm bastante contra-jogo na linha principal. O Mackin tem, na verdade, uma surpresa preparada aqui para o Fischer. Ele não entra na linha principal, ele joga bispo em G5, que é uma das linhas mais agudas que existem, é uma das variantes mais agudas, e a ideia é você não tomar em D5, mas sim gerar uma ameaça de tomar o cavalo dobrando peões. Então o jogador de pretas tem algumas escolhas aqui, ou bispo G7, que seria mais comum, ou cavalinho E4, tirando o cavalo daqui com o tempo no bispo, né? E nessa posição, hoje em dia se joga bastante ou bispo em H4 ou peão na casa de H4, basicamente deixando o jogador de pretas dobrar peões, para você ficar com esse forte peão aqui que está controlando casas em volta do roque do adversário e jogar com a coluna H semi-aberta, né? Mas o Mackin joga bispo na casa de H4 e, na verdade, isso daqui é um gambito, né? Você pode estar percebendo que durante todo esse tempo, similar ao gambito da dama, o peão de C4 tá caindo, porque o Mackin se recusou a capturar na casa de D5. Então o Fischer vai em frente e captura o peão, joga cavalo, toma cavalo, peão toma de volta e D por C4 e argumenta, eu tenho aqui tranquilamente o meu peão a mais nessa posição. E não é muito fácil para você recuperar esse peão, mesmo que ele esteja aqui na casa de C4. Vem peão na casa de E3 por parte do Mackin, e similar ao gambito da dama, por que não jogar peão na casa de E4, pegando mais espaço e levando aqui um ataque ao peão? A ideia é, como comentei, similar ao gambito da dama, é você permanecer livre à casa de F3, né? Você, na verdade, permanecer livre, perdão, à diagonal. Porque agora, se o cara jogar peão na casa de B5, né, você pode jogar peão em A4. Se ele tentar manter o peão com o peão de A, você vai tomar, porque o peão de A dele tá cravado enquanto a torre está sem defesa. E se ele jogar peão em C6, você troca e joga dama na casa de F3 e a torre do adversário está solta. Enquanto se você jogar peão na casa de E4, você não vai ter o recurso dama em F3. Então o jogador de pretas pode, de maneira ultra mega gananciosa, manter o seu peão tranquilamente com o peão na casa de B5. Ao jogar peão na casa de E3, então, o Mackin está liberando um ataque no peão da casa de C4 e o B5 não pode ser jogado para manter o peão, pela razão que a gente acaba de ver. Então, se o Fischer quiser manter o peão, ele vai ter que jogar lances estranhos, né? Vai ter que, por exemplo, ferir princípios de abertura, jogando ou, por exemplo, o bispo em E6, que desenvolve o bispo na frente dos peões, que é uma coisa estranha, ou jogando dama na casa de D5, que também fere o princípio de tirar a dama muito cedo, colocar a dama numa casa onde ela fica susceptível a posteriores perdas de tempo na abertura. Hoje em dia, o bispo em E6 é a linha mais jogada e, curiosamente, o Fischer joga bispo na casa de E6, que ele é um jogador que joga muito similar ao que os jogadores modernos jogam, mesmo sem ter acesso à teoria moderna que não existia na época, né? Pra você ver o quão impressionante é o jogo do Bobby Fischer. Ele já conseguia deduzir os melhores lances sem necessitar de nenhum tipo de análise de computador, né? Vem, então, por parte do Mackin, torre na casa de B1, colocando a torre na coluna aberta e batendo no ponto fraco, que é o peão da casa de B7, forçando aqui o Fischer a gerar fraquezas na própria posição se ele quiser manter o peão, e o Fischer joga peão na casa de B6. E agora note que, curioso, né? O Mackin tem o seu peão a menos, no entanto, o Fischer tem também problemas posicionais aqui na posição, né? O Fischer tem dois fianquetos efetuados,
mas um deles possui o seu bispo de fora. Então, essas casas claras aqui estão tremendamente enfraquecidas. A torre está bem ativa ao longo da coluna aberta e esse peão é bem difícil de sustentar no longo prazo, né? Então, o Mecking joga agora cavalo em F3, visando a manobra cavalo D2 para tentar recuperar o seu peão. E o Fischer desenvolve com bispo na casa de G7, preparando para fazer o roque. Aqui, as brancas têm uma série de opções, né? Dá para você jogar seguindo gambitando o peão, bispo em E2, e aí você basicamente deixa o adversário fazer o roque, você mesmo faz o roque, e você argumenta que você vai ficar com o peão a menos, mas você tem compensação pelo peão, pelas razões que a gente já discutiu. O bispo tá na frente dos peões, então o ponto de E7 é um ponto fraco para você bater. Tem casas fracas aqui na ala da dama, porque o cara jogou B6, mas não fez o fianqueto, então você pode utilizar disso. No entanto, o Mecking vai para tentar recuperar o material, joga o simples e sólido cavalo em D2, ameaçando cavalo por C4, e não existe nenhuma maneira do Bobby Fischer manter o seu peão, portanto, ele apenas faz o seu roque e deixa o Meckinho recuperar o material com cavalo por C4. Temos agora, então, por parte do Bobby Fischer, um lance extremamente incômodo, né? O Fischer joga bispo em D5. E esse lance incomoda demais o jogador de brancas. Primeiro, resolve os problemas posicionais, porque agora o bispo está de olho nas casas claras enfraquecidas na ala da dama que já discutimos. Se você joga o lance do fianqueto, você não quer o seu bispo longe da casinha dele, senão você fica com a posição toda esburacada. Mas mais importante, ele está mantendo o rei do Mecking no centro do tabuleiro, porque ele está evitando a saída do bispo sem que G2 acabe caindo. Então ele está forçando o Mecking, se quiser tirar o rei do centro, a jogar lances como F3 e depois E4 e, querendo ou não, enfraquecer aqui a ala do rei, jogando lances de peão do lado que você vai fazer o roque. Pode parecer que está convidando o Mecking a colocar mais peões no centro, mas isso é bem dentro do espírito da Grunfeld, né? Você não liga de dar o centro para o seu adversário, contanto que você tenha contra-jogo, e com esse par de bispos, o contra-jogo do Fischer é óbvio. O Mecking, então, joga dama em D7 antes de jogar F3. Qual que é a ideia? Dama em D7, imagino eu, que é para defender o peão de A, porque ele tá querendo tirar o cavalo da casa de C4 antes de jogar o F3, tirar o bispo e fazer o roque. Talvez ele queira o bispo na casa de C4, então ele vai tirar o cavalo para A3 e jogar bispo em C4. A ideia provavelmente é essa, né? E o Fischer joga dama em D7 apenas desenvolvendo. E o lance é respondido com o cavalo em A3 por parte do Mecking, como discutimos anteriormente, né? Agora dá para jogar F3 e bispo em C4, mas você vê que a posição tá meio complicada. Sem o dama em D2, o peão de A teria caído, né? Vem o C5 por parte do Bobby Fischer, começando a mobilizar a sua maioria de peões de ala da dama para tentar gerar um peão passado por ali, para tentar também o contra-jogo que discutimos, né? Por exemplo, esse peão na casa de C5 vem com uma forte ameaça de ativar o bispo, que tá batendo no ponto fraco C3, que é bem tradicional da Grunfeld. E o Mecking joga F3, basicamente aliviando a pressão no ponto G2 e preparando para poder tirar o seu bispo sem graves problemas. No entanto, o Fischer começa o seu ataque, porque se você prestar atenção, apesar do Mecking ter feito um gambito, o jogador que basicamente está melhor desenvolvido no momento é o Bobby Fischer. Salvo esse cavalo e a torre presa em A8, todas as peças do Fischer estão jogando e o rei dele está em segurança, enquanto o Mecking tem mais presença de peões centrais, mas isso veio ao custo de 4 tempos para colocar esses peões no centro do tabuleiro, que são os tempos que o Fischer utiliza para ganhar a iniciativa de ataque. Então, Fischer joga dama em A4, ameaçando o cavalo, e quando o cavalo sair daqui, o peão de A2 vai cair com tempo na torre. O Mecking precisa tirar o cavalo dali, então a única maneira correta de fazê-lo é na casa de B5, o único ponto onde não somente não perde material, como vem com o tempo, porque ameaça jogar cavalo em C7. Então o Fischer não tem tempo de simplesmente capturar em A2, né? Se o Fischer joga dama por A2 nesse instante, dama por, bispo por, a gente tira a torre com tempo no bispo, ou para A1 ou para B2, tanto faz, né? E quando o bispo retorna para qualquer uma dessas casas, tanto faz também, o cavalo vem para a casa de C7 e a torre está presa. Por consequência, o cavalo em D5 força o Bobby Fischer a tirar o cavalo daqui ou a jogar torre em C8 para evitar a ideia de cavalo C7. O Fischer prefere resolver o problema desenvolvendo, jogando cavalo na casa de C6, e agora o Mecking encontra uma sequência muito legal. Porque nessa posição, você tem um problema. A2 está caindo.
Como que você defende o peão da casa de A2? É difícil, sem você passivar completamente a sua posição, sem você encontrar problemas, é verdadeiramente difícil de você defender ali o peão, e é difícil também de você não cair em táticas. Então o Meckin vai praticar a defesa ativa. Quando você tem um problema, você precisa roubar a iniciativa do seu adversário e tentar jogar para as contra-ameaças. Então, ao invés de defender o ponto A2, o Meckin gera uma nova ameaça jogando cavalo em C7, dando um duplo na torre e no bispo da casa de D5. E a única maneira do Fischer sair dessa enrascada é novamente com a defesa ativa. Então, o Fischer joga dama por A2, que é um lance que funciona muito bem, porque, novamente, vem com o tempo na torre de B1. Então, nessa posição, caso você opte, por exemplo, por capturar a torre, você vai perder a sua torre na sequência, e o problema é que o Fischer captura a sua torre com cheque, o que ganha tempo suficiente para que ele recupere o material aqui. Então, basicamente, você entregou um cavalo por uma torre, o adversário pegou uma torre de graça. E, curiosamente, seu rei está exposto ao ponto que torre por A8 não é nem o melhor lance. O melhor lance é C por D4, já indo à caça do rei, né? Basicamente, tentando aqui caçar o seu rei o quanto antes e deixa esse cavalo sair se quiser sair com o cavalo, né? Na prática, é claro, o Meckin responde a dama por A2, não com o cavalo por A8, mas sim com a defesa da torre. A pergunta aqui agora é, como que a gente defende a torre? Né? Porque tem várias maneiras de fazer isso também, né? A gente pode jogar torre B2, ganhando um tempinho na dama, a gente pode jogar torre C1, torre D1, mas o Meckin joga o melhor lance da posição, dama na casa de C1. E esse lance vem com um propósito maior do que simplesmente defender a torre e voltar a ameaçar cavalo por A8, que é uma ameaça que basicamente o Fischer lidou, gerando uma contra-ameaça na torre de B1. Qual é a outra ameaça que tem o Meckin nessa posição? Pois bem, o Fischer joga aqui torre de A na casa de C8 e esse é o momento que eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar a única sequência para Henrique Meckin que mantém a igualdade contra o Bob Fischer, que é uma sequência tática muito bonita. Não adianta tentar ver só o primeiro lance da sequência, você tem que ver a sequência como um todo e você vai perceber a bela armadilha que o dama em C1 plantou para o melhor jogador da história do xadrez, provavelmente, né? Acabei de começar aí o maior debate que nunca vai ser resolvido, se Fischer é melhor que Carlsen, se Carlsen é melhor que Kasparov, enfim, fique aí com essa opinião enquanto você pensa aqui. E aí, pausou? Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar a sequência maravilhosa torre em A1, ganhando tempo na dama do adversário. E esse tempo que você ganha na dama do adversário é tremendamente importante, né? Por quê? Porque você não está só ganhando tempo na dama, você está, na verdade, cortando toda a coluna A. Que casas tem a dama do jogador de pretas nesse instante, né? A coluna A está completamente dominada pela torre, então a dama não tem nenhuma dessas casas aqui. A casa de C4 está dominada pelo bispo e todas essas outras casas estão dominadas também. Então a única casa que tem a dama é a casa de B3. E agora, qual que é a ideia, né? A ideia é jogar alguma coisa como cavalo por D5 e tentar sair aqui da pressão? Nada disso. A ideia é jogar torre em A3 e nesse instante Bob Fischer está com a dama presa. É isso mesmo, nessa posição Fischer acaba de perder a sua dama. No entanto, o Fischer já tinha um peão a mais e ele não vai perder a dama de graça. Ele joga aqui a melhor sequência possível, que não é dama por A3. Né? Porque se você jogar dama por A3, primeiro, acontece que o jogador de brancas está melhor. Dama por A3, dama toma, torre por C7 e as brancas têm essa vasta maioria de peões centrais aqui que começa a avançar, causando muitos problemas, porque depois do E4 o Fischer vai perder bastante material, porque o bispo dele também está preso. Se jogar bispo em E6, vai vir D5, dando um garfo aqui, e o bispo não tem nenhuma outra casa. Então, na verdade, a única maneira correta do Fischer jogar é jogando torre por cavalo e forçando o Meckin a capturar a dama na casa de B3, e agora o Fischer recupera e não tem E4 com o tempo no bispo. E acredite ou não, o material está igual, né? O Meckin ganhou a dama, só que ele estava com um peão a menos, e o Fischer trocou por essa dama uma torre e um bispo, né? Perdão, ele ganhou nessa troca uma torre e um cavalo.
é o cavalo de C7 e a torre que estava em A3. Então, se você fizer a contagem do material, na verdade, o material está igual. No entanto, mesmo que o material esteja igual, com uma dama a mais aqui, o Mecking vai tentar bagunçar as coisas, porque a dama é extremamente forte em posições caóticas, e caso o Fischer não consiga, basicamente, coordenar extremamente bem o seu material, ele vai acabar perdendo essa bela partida. Então, Mecking joga a dama em A3, ganhando tempo ali no bispo. E, novamente, aqui, o bispo do Fischer tá mais ou menos preso, ele não pode simplesmente voltar. Então, o Fischer tem que jogar cavalo em A5, mantendo ali a defesa do bispo, trazendo o cavalo para o canto, onde normalmente ele perderia um encanto, mas esse cavalo, na verdade, tem um posto avançado em C4 que ele vai utilizar no futuro, é uma casa extremamente boa para o cavalo. O Mecking joga então o bispo em G3, ganhando tempo na torre, vem agora peão na casa de E5 por parte do Fischer, tentando abrir a posição para o seu bispo. É a melhor, na verdade é o único bom lance que tem acesso aqui o Fischer. Qualquer outra coisa dá vantagem às brancas. Mas o E5 começa a abrir a posição e o par de bispos e as torres começam a brilhar, porque as torres precisam de colunas abertas e os bispos precisam de diagonais abertas, e o Fischer não pode simplesmente deixar Mecking ser o único jogador com peões centrais. Por consequência, nessa posição, o Mecking decide trocar para evitar que o par de bispos do Fischer brilhe demais. Ele joga bispo por E5, né? Basicamente para trocar um dos bispos. Vem bispo por, peão por e torre em D8, colocando a torre aqui na bela coluna aberta, ameaçando torre na casa de D1. Por consequência, bispinho 2 aqui por parte do Mecking e torre de C em D7, ameaçando a infiltração na casa de D2. E você não pode deixar o adversário simplesmente infiltrar na casa de D2, né? Se você deixar isso acontecer, as duas torres vão jogar absolutamente muito melhor do que a dama jamais jogaria. Por consequência, é jogado aqui por parte do Mecking dama em C1, evitando a ideia, né? Então evita o torre na casa de D2, a não ser que você queira trocar essas duas torres aqui pela dama, ao ponto que você vai ficar com a qualidade a menos. Se jogar torre em D2 de qualquer forma, dama por, torre por, rei por, e o material restante aqui no tabuleiro é bispo e torre contra bispo e cavalo, e o Mecking estaria ganho. Por consequência, Fischer joga agora bispo na casa de C4, visando, na verdade, estabelecer um forte cavalo na casa de C4. A ideia é, propõe a troca dos bispos, se bispo por, cavalo por, o Fischer fica com um belíssimo cavalo na casa de C4, o cavalo apoia a entrada da torre na casa de D2 e o cavalo também ameaça recuperar parte do material, tomando na casa de E5. E o Fischer, na verdade, teria uma posição não vencedora, né? Eu vou mostrar a barrinha rapidinho aqui, né? Teria uma posição mais ou menos igual. Estou mostrando aqui a barrinha no final para vocês verem a ideia. É possível essa continuação, mas o Mecking resolve, nessa posição depois do bispo em C4, apenas jogar dama na casa de C2. E aí, o Fischer percebe que pode assegurar um empate nessa posição, jogando o bispo em B3, chutando a dama dali. Quando a dama volta para C1, o bispo volta para C4, e o Mecking aceita aqui o empate por tripla repetição, e de fato, a posição estava, de fato, empatada, né? É uma posição que, apesar do material ser um material um pouquinho melhor para o jogador de brancas, que tem um peãozinho a mais, é uma situação onde, como vimos anteriormente, se bispo C4 e você resolve continuar jogando, capturando aqui o bispo, não teria nenhuma maneira do jogador de brancas manter o material. Pretas teriam torre D2, teriam a maioria de peões avançando e, por consequência, o Mecking acaba aceitando aqui o empate. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa belíssima partida entre o melhor jogador brasileiro contra o melhor jogador da época dele, né? Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!